Tunísia é um país localizado ao norte da África, com um território de 163.610 km², um pouco maior que o estado do Acre, com população de cerca de 10.549 milhões. Sua capital é Tunis. A Tunísia possui como fronteiras o mar Mediterrâneo, ao norte, Líbia a leste e Argélia a oeste. A língua oficial é o árabe. A maioria dos tunisianos, 99%, seguem a religião islâmica. O restante são cristãos ou judeus. O atual povo tunisiano é descendente de povos berberes e de pessoas de numerosas civilizações que invadiram e migraram e se mesclaram ao longo de milênios nessa região. A história documentada da Tunísia começa com a chegada dos fenícios, que fecundaram Cartago e outras povoações no norte africano do século VIII. A Cartago tornou-se uma importante potência marítima, chocando-se com Roma do controle do Mediterrâneo até que foi derrotada e conquistada pelos mesmos quando o Império Romano do Ocidente chega ao fim e a Tunísia foi invadida por tribos europeias, especialmente pelos vândalos. A conquista muçulmana no século VII transforma a Tunísia e o aspecto de sua população com ondas subquentes de imigração de todo o mundo árabe e otomano e ainda um número significativo de espanhóis, muçulmanos e judeus, imigrados ao final do século XV devido à reconquista cristã da Península Ibérica. Até 2011, a Tunísia era uma república com um sistema presidencial forte dominado por um único partido político. Zine El Abidine Ben Ali serviu praticamente incontestável presidente Abd Bourguida. No entanto, em 14 de janeiro de 2011, após quase 2 meses de manifestações populares e protestos pedindo sua destituição do cargo, Ben Ali abdicou voluntariamente e partiu rumo ao exílio na Arábia Saudita. Pouco depois, presidente interino da Tunísia, com base no artigo 57 da Constituição do país, após a renúncia do primeiro-ministro Mohamed Ghannouchi, em 27 de fevereiro, Embazar nomeou o ex-diplomata Beji Caid Ensebis para a posição a 28 de fevereiro. Qualquer comunidade tem certos costumes, tradições e ritos que lhes são peculiares. São essas tradições que nos fazem lembrar com nostalgia de nossa infância e nos unem a nossos raízes. Retratamos neste artigo alguns desses costumes tunisianos, que infelizmente com o passar do tempo tendem a se perder. A história da região sempre foi tumultuada, tendo sido o berço da antiga e poderosa civilização cartesiana, que dominou a região por mais de 700 anos até ser conquistada por Roma. O domínio romano se estendeu por vários séculos, até meados do século IX, quando a região se tornou muçulmana, permanecendo assim até os dias de hoje. Há muitas versões sobre quando os judeus teriam chegado à Tunísia. Há quem acredite que eles participavam ativamente do comércio da região bem antes da distribuição do primeiro templo. Evidência arqueológica e citações ibéricas indicam que o país abrigou uma rica vida comunitária judaica por mais de 2.300 anos. Escavações feitas em um sítio conhecido como Garmat, próximo às ruínas de Kargado,
legado romano revelaram a existência de cemitério judaico datado do século III desta área. Em outro local chamado Aman-Lif, foi encontrada uma sinagoga do mesmo período e bom estado de conservação, com um mosaico contendo os dizeres Sancta Sinagoga. Em Naro também foi encontrados vestígios de uma sinagoga. Em diversos locais encontraram-se inscrições judaicas ou judaizantes que atestam a presença de judeus na Tunísia desde a antiguidade. A Tunísia é mencionada nas obras do historiador Flávio Josefo, bem como em várias passagens da Talmud, tanto Talmud babilônico como a de Jerusalém. Reproduzem opiniões dos rabinos Abba e Hanina de Cartago. Para um ocidental, pode ser assustador ouvir, por exemplo, histórias de mulheres que passavam a vida enclausuradas dentro de casa, e justamente aí que começam as primeiras lições para quem chega ao país. Perguntar às vezes ofende, questionar pode ser um erro fatal. Exageros à parte, há sim assuntos difíceis de engolir para os tunisianos, a começar pela própria imagem dos povos muçulmanos no exterior. Segundo eles, ligada somente ao terrorismo, sem levar em conta a simpatia que dispensam aos turistas e a calma em que vivem os cidadãos comuns. Comentários envolvendo os vizinhos Líbia e Argélia ou outros países árabes, referência à Guerra do Golfo, ou elogiados aos Estados Unidos, devem ser cuidadosos. Não há violência no país, mas uma frase mal colocada pode causar extremo mal-estar. Questões sobre a eficiência do governo do presidente Ben Ali no poder desde 1987 ficam sempre sem resposta. Mesmo quando há sinais de desagrado, ninguém ousa falar mal do governante, e fatos dele se espalham por todas as lojas, hotéis, bares e restaurantes, literalmente sem explicação. Há décadas que governos árabes resistem a reformas democráticas. Agora, analistas acreditam que a revolta da Tunísia pode se espalhar por países do Oriente Médio e ao norte da África. O Egito foi o primeiro a enfrentar manifestações inspiradas pela Revolução do Jasmim, flor nacional da Tunísia. O novo ativismo no mundo árabe é explicado pela instabilidade econômica e pelo surgimento de uma juventude bem educada e insatisfeita com as restrições à liberdade da Tunísia. Os protestos começaram depois da morte de um desempregado em 17 de dezembro do ano passado. Mohamed Bouazizi, 26 anos, ateu, fogo ao próprio corpo na cidade de Sidi Bouzid. Ele se auto-imolou depois que a polícia o veja mais em... A comunidade judaica da Tunísia, uma das mais antigas das diáspora, foi influenciada pelas diversas etnias que passaram pela região: fenícios, romanos, vândalos, bizantinos, berberes, árabes, espanhóis, turcos, italianos e franceses. Foi essa diversidade que levou o escritor Albert Memmi, judeu tunisiano, a dizer que em cada quarteirão da Tunísia há uma civilização diferente.